Segmento. O Patek Philippe que a senhora mencionou é uma peça de colecionador. Talvez a senhora encontre opções mais adequadas na Vivara ou na Antônio Bernardo. Era uma terça-feira de outubro quando Dona Eunice decidiu fazer uma visita especial ao Shopping Iguatemi, em São Paulo. Aos 63 anos, ela mantinha a postura elegante que sempre a caracterizou, mesmo vestindo apenas uma blusa de linho bege, calça social discreta e uma bolsa de couro marrom que havia comprado há mais de 10 anos. Seus cabelos grisalhos estavam penteados de forma simples, e ela usava apenas um par de pequenos brincos de pérola, presentes de seu falecido marido. O motivo da visita era especial. O aniversário de 25 anos de Gabriel, seu neto querido, estava se aproximando. Gabriel sempre demonstrou fascínio por relógios desde pequeno, e Dona Eunice queria presenteá-lo com algo verdadeiramente especial, um relógio suíço de alta relojoaria que ele havia mencionado em uma conversa casual semanas antes. Ao entrar no shopping, Dona Eunice observou o movimento típico de uma terça-tarde. Executivos apressados falando ao celular, jovens influencers posando para fotos, famílias com crianças correndo pelos corredores. Ela caminhou tranquilamente até o terceiro piso, onde ficavam as lojas mais luxuosas. A joalheria Helvetia ocupava um espaço imponente no corredor principal. Suas vitrines brilhavam sob luzes LED perfeitamente posicionadas, exibindo relógios, pulseiras e colares que custavam mais do que muitos carros. A entrada era decorada com mármore branco e detalhes dourados, transmitindo sofisticação e exclusividade. Dona Eunice respirou fundo antes de entrar. Ela sabia exatamente o que queria. Um Patek Philippe Calatrava, modelo 5227, com mostrador branco e pulseira de couro marrom. Havia pesquisado sobre o relógio durante semanas, conhecia cada detalhe técnico, desde o movimento mecânico até a reserva de marcha de 48 horas. Ao cruzar a porta da joalheria, o contraste foi imediato. O ambiente interno era ainda mais luxuoso que as vitrines, piso de mármore polido, balcões de vidro temperado, poltronas de couro italiano e uma trilha sonora suave de jazz. 3 vendedores atendiam clientes no salão principal, enquanto outros 2 organizavam produtos em balcões laterais. Do lado esquerdo, um homem de aproximadamente 40 anos, trajando terno Armani e ostentando um Rolex Submariner no pulso, examinava uma pulseira de diamantes junto com uma mulher elegante. Do lado direito, uma jovem de cerca de 25 anos, carregando uma bolsa Hermes Birkin, conversava animadamente com uma vendedora sobre brincos de esmeralda. Dona Eunice se dirigiu ao balcão central, onde ficavam expostos os relógios masculinos. Aguardou pacientemente por alguns minutos, observando as peças através do vidro. Foi então que Ricardo, um vendedor de 28 anos, se aproximou. Ele havia trabalhado na loja por apenas 6 meses, mas já se considerava um especialista em identificar o perfil dos clientes. Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la? Perguntou Ricardo, com um tom que misturava cortesia profissional com uma sutil condescendência. Seus olhos fizeram uma rápida avaliação da aparência de Dona Eunice, das roupas simples aos sapatos confortáveis, da bolsa sem marca aos cabelos naturalmente grisalhos. Boa tarde. Gostaria de ver um relógio Patek Philippe, modelo Calatrava 5227. Por favor, respondeu Dona Eunice com voz calma e segura. Ricardo hesitou por um momento. O relógio que ela mencionava custava 120 mil reais. Ele olhou novamente para a senhora à sua frente e, internamente, começou a duvidar se não havia ocorrido algum mal-entendido. Ah, entendo. Senhora, o Patek Philippe que a senhora mencionou é uma peça bastante específica. Talvez eu possa mostrar algumas opções mais. Ele pausou, procurando as palavras certas, mais acessíveis. Temos uma linda seleção de relógios Tissot e Longines que são extremamente elegantes. Dona Eunice manteve a expressão serena, mas internamente sentiu o familiar peso do preconceito. Ela havia enfrentado situações similares ao longo da vida, especialmente nos primeiros anos de sua carreira empresarial, quando as mulheres no mundo dos negócios eram ainda mais raras do que hoje. Eu gostaria de ver especificamente o Calatrava 5227, com mostrador branco e pulseira de couro marrom, repetiu ela, agora com um tom ligeiramente mais firme. Ricardo trocou um olhar discreto com Mariana, uma vendedora experiente que atendia o casal no balcão ao lado. Mariana, com seus 15 anos de experiência na joalheria, também avaliou rapidamente Dona Eunice e fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como se confirmasse as suspeitas do colega. Senhora, compreendo perfeitamente sua preferência, mas preciso ser honesto com a senhora, disse Ricardo, baixando levemente a voz e assumindo um tom que julgava paternal. O Patek Philippe que a senhora mencionou é uma peça de colecionador, com um investimento bastante significativo. Talvez a senhora encontre opções mais adequadas na Vivara ou na Antônio Bernardo, que ficam aqui mesmo no shopping.
São lojas excelentes, com peças lindas e preços mais democráticos. As palavras de Ricardo ecoaram pelo salão, chegando aos ouvidos dos outros clientes. O homem do Rolex interrompeu momentaneamente sua conversa para observar a situação, enquanto a jovem da Hermes olhou discretamente na direção de Dona Eunice, com uma expressão que misturava curiosidade e superioridade. Dona Eunice sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura. Ela havia construído um império empresarial enfrentando esse tipo de situação, e sabia exatamente como reagir. Em vez de se alterar, ela simplesmente sorriu de forma enigmática. Jovem, agradeço sua preocupação com meu orçamento, disse ela, com uma ironia suave que passou despercebida por Ricardo. Mas posso garantir que fiz minha pesquisa adequadamente antes de vir aqui. Agora, será possível ver o relógio que solicitei? Ricardo começou a sentir-se ligeiramente desconfortável com a persistência da senhora, mas ainda assim mantinha suas convicções sobre o perfil inadequado da cliente. Olha, vou ser bem direto com a senhora, ok? Disse ele, assumindo um tom que julgava ser de realidade. Esse relógio custa 120 mil reais. É mais caro que muitos carros. A senhora tem certeza de que quer ver uma peça nessa faixa de preço? Foi nesse momento que Dona Eunice tomou uma decisão. Ela abriu calmamente sua bolsa de couro marrom, a mesma que carregava há mais de 10 anos, não por questões financeiras, mas por apego sentimental. De dentro da bolsa, retirou uma carteira simples de couro preto. Acredito que sim, respondeu ela, mantendo o tom tranquilo. Inclusive, gostaria de finalizar a compra agora mesmo. Ricardo riu nervosamente. A situação estava se tornando constrangedora, e ele começou a se preocupar com a possibilidade de a senhora estar enfrentando algum tipo de confusão mental relacionada à idade. Senhora, a senhora compreende que são 120 mil reais? 120 mil, ele repetiu, enfatizando cada palavra. Perfeitamente, respondeu Dona Eunice, retirando um cartão da carteira. Pode processar a compra neste cartão, por favor. Outros vendedores começaram a observar a situação. O movimento na loja havia diminuído, e a conversa entre Ricardo e a senhora misteriosa estava se tornando o centro das atenções. Mariana se aproximou discretamente, pronta para intervir caso fosse necessário controlar a situação. Ricardo pegou o cartão com relutância, esperando encontrar um cartão de crédito comum, possivelmente com limite insuficiente, o que resolveria a situação de forma constrangedora mas definitiva. Porém, ao olhar para o cartão, sua expressão mudou completamente. O que ele segurava não era um cartão de crédito comum. Era um cartão corporativo preto, com detalhes em dourado, da Eunice Investimentos e Participações, um dos maiores fundos de investimento do país, com patrimônio sob gestão superior a 50 bilhões de reais. Mas o que realmente fez Ricardo quase desmaiar foi o nome impresso no cartão, Eunice Maria Santos Silva, presidente e fundadora. O cartão tremeu nas mãos de Ricardo. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a suar frio. Eunice Investimentos era uma das gestoras de recursos mais respeitadas do Brasil, frequentemente mencionada nas principais publicações econômicas. E ele, um vendedor de 28 anos, havia acabado de sugerir que a fundadora dessa empresa procurasse uma loja mais democrática. Ricardo gaguejou, incapaz de formar frases completas. A essa altura, Mariana havia se aproximado o suficiente para ver o cartão. Sua experiência de 15 anos na joalheria havia lhe ensinado a reconhecer clientes verdadeiramente importantes, e ela imediatamente compreendeu a magnitude do erro que estava sendo cometido. Sr. Carlos. Mariana chamou urgentemente pelo gerente da loja, que estava em seu escritório no mezanino superior. Carlos Mendoza, gerente da joalheria Helvetia há 12 anos, desceu rapidamente as escadas. Aos 50 anos, ele havia desenvolvido um instinto apurado para situações que poderiam comprometer a reputação da loja. Ao ver Ricardo segurando um cartão com as mãos trêmulas e Mariana com expressão de pânico, ele soube imediatamente que algo sério estava acontecendo. Que situação é essa? Perguntou Carlos, se aproximando do grupo. Senhor Carlos, Mariana começou, mas foi interrompida por Dona Eunice. Sou apenas uma cliente que gostaria de comprar um presente para meu neto, disse ela, com um sorriso sereno que não revelava nenhuma irritação. Um Patek Philippe Calatrava 5227, com mostrador branco e pulseira de couro marrom. Carlos olhou para o cartão nas mãos de Ricardo e, ao ler o nome da empresa, sentiu o sangue gelar em suas veias. Eunice Investimentos era uma das clientes corporativas mais importantes do banco que financiava as operações da joalheria. Mais do que isso, Eunice Maria Santos Silva era uma lenda no mundo empresarial brasileiro.
Dona Eunice, disse Carlos, com a voz ligeiramente trêmula, é uma honra imensa tê-la em nossa loja. Por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas pelo mal-entendido. Dona Eunice observou Carlos por um momento, depois olhou para Ricardo, que havia empalidecido completamente, e finalmente para os outros clientes e funcionários, que agora observavam a cena em silêncio absoluto. Não houve mal-entendido algum, Sr. Carlos, disse ela, com uma tranquilidade que tornava suas palavras ainda mais impactantes. Seu funcionário foi extremamente claro sobre o tipo de cliente que ele acredita que eu seja, e sobre o tipo de tratamento que ele considera adequado para pessoas como eu. O homem do Rolex havia parado completamente sua conversa e observava a situação com fascínio. A jovem da Hermes havia baixado o celular e prestava atenção total na conversa. Os outros funcionários da loja se aproximaram discretamente, curiosos sobre o que estava acontecendo. Ricardo, disse Carlos, com uma voz que tentava manter a calma profissional mas revelava uma irritação crescente, você poderia explicar exatamente o que aconteceu aqui? Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. As palavras simplesmente não saíam. Ele sabia que sua carreira na joalheria, e possivelmente no setor de luxo como um todo, estava chegando ao fim. Ele sugeriu que eu procurasse uma loja mais democrática, explicou Dona Eunice, mantendo o tom neutro. Disse que o Patek Philippe era mais caro que muitos carros e questionou repetidamente se eu compreendia o valor da peça. Carlos fechou os olhos por um momento, absorvendo a magnitude do desastre. A joalheria Helvetia tinha uma reputação construída ao longo de 3 décadas, baseada no atendimento excepcional e no respeito a todos os clientes. Em menos de 10 minutos, essa reputação havia sido gravemente comprometida. Dona Eunice, eu... Carlos começou, mas ela o interrompeu gentilmente. Senhor Carlos, eu gostaria muito de finalizar a compra do relógio. É um presente para meu neto Gabriel, que fará 25 anos na próxima semana. Ele é diretor de novos negócios da nossa empresa e sempre admirou a precisão e a tradição da relojoaria suíça. A menção ao neto como diretor da empresa adicionou outra camada de constrangimento à situação. Gabriel Santos Silva era conhecido no meio empresarial como um jovem talentoso, frequentemente mencionado em revistas de negócios como uma das promessas de sua geração. Claro. Imediatamente, disse Carlos, fazendo gestos urgentes para Mariana providenciar o relógio. Mariana, por favor, traga o Calatrava 5227 que a Dona Eunice solicitou. E prepare nossa sala VIP. Não, melhor ainda, vou atender pessoalmente a Dona Eunice. Não será necessário, disse Dona Eunice calmamente. Prefiro finalizar a compra aqui mesmo, no balcão. Afinal, foi aqui que começamos nossa conversa. A ironia sutil em suas palavras não passou despercebida por ninguém no salão. O homem do Rolex havia se aproximado discretamente, claramente interessado em presenciar o desfecho da situação. A jovem da Hermes havia guardado completamente o celular e observava tudo com atenção total. Mariana trouxe rapidamente uma caixa elegante de veludo azul marinho com o logotipo dourado da Patek Philippe. Dentro, repousava o Calatrava 5227, exatamente como Dona Eunice havia especificado. Mostrador branco imaculado, índices romanos dourados, ponteiros de aço azulado e pulseira de couro marrom que exalava o aroma característico do couro italiano de primeira qualidade. Perfeito, disse Dona Eunice, examinando o relógio com conhecimento evidente. Gabriel ficará encantado. Ele sempre disse que a simplicidade elegante do Calatrava representa a essência da alta relojoaria. Carlos inseriu o cartão de Dona Eunice no terminal de pagamento, esperando ansiosamente pela aprovação. Quando a transação foi confirmada, R$120 mil processados em segundos, ele suspirou discretamente, aliviado por pelo menos não ter havido problemas técnicos para agravar ainda mais a situação. A transação foi aprovada com sucesso, Dona Eunice, disse Carlos, entregando o cartão de volta. Gostaria que embalássemos o relógio em nossa caixa de presente especial. Sim, por favor. Gabriel sempre prestou atenção aos detalhes, então tenho certeza de que apreciará a apresentação, respondeu ela. Enquanto Mariana preparava cuidadosamente a embalagem, uma caixa de madeira laqueada com interior de seda, acompanhada de certificado de autenticidade e manual de instruções em português, francês e inglês, o silêncio no salão era quase palpável. Ricardo permanecia parado ao lado do balcão, ainda segurando alguns folders promocionais nas mãos trêmulas, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Sua mente estava em turbilhão, repassando cada palavra que havia dito, cada gesto condescendente que havia feito. Pronto, Dona Eunice, disse Mariana, entregando uma elegante sacola de papel craft com alças de corda e o logotipo da joalheria em dourado. Obrigada pela preferência.
Dona Eunice pegou a sacola e, por um momento, olhou diretamente para Ricardo. Não havia raiva em seus olhos, nem satisfação pela reviravolta da situação. Havia apenas uma expressão de quem havia vivido o suficiente para entender que aquele momento seria uma lição valiosa para o jovem vendedor. Ricardo, disse ela, chamando-o pelo nome pela primeira vez na conversa. Sim, senhora. Ele respondeu, com a voz quase inaudível. Eu comecei minha carreira empresarial há 40 anos, quando as mulheres eram ainda mais raras no mundo dos negócios do que são hoje. Enfrentei inúmeras situações similares a esta. Pessoas que julgaram minha capacidade, meu conhecimento e meu poder aquisitivo baseando-se apenas na minha aparência. Ela fez uma pausa, permitindo que as palavras fossem absorvidas por todos no salão. Cada vez que isso aconteceu, eu aprendi algo valioso, que o verdadeiro sucesso não está em provar que os outros estão errados, mas em manter a dignidade e continuar trabalhando com excelência, independentemente do que pensem sobre nós. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Você é jovem e tem muito a aprender sobre o mundo dos negócios e sobre as pessoas em geral. Espero que esta experiência seja construtiva para sua carreira, não destrutiva. Dona Eunice se virou para Carlos, que havia observado toda a interação com atenção e crescente admiração pela postura elegante da cliente. Senhor Carlos, obrigada pelo atendimento final. Espero que esta situação sirva de reflexão para toda a equipe sobre a importância de tratar cada cliente com respeito e profissionalismo, independentemente das primeiras impressões. Certamente, Dona Eunice. E mais uma vez, nossas sinceras desculpas pelo ocorrido. Espero que possamos recebê-la novamente no futuro. Talvez, disse ela, com um sorriso enigmático. Gabriel sempre admirou a coleção de relógios femininos da Patek Philippe. Quem sabe ele não me convença a adquirir um calatrava feminino para mim mesma. A possibilidade de uma futura compra e de redenção para a joalheria fez Carlos suspirar discretamente de alívio. Dona Eunice caminhou calmamente em direção à saída da loja. Ao passar pelo homem do Rolex, ele a cumprimentou respeitosamente com um aceno de cabeça, que ela retribuiu gentilmente. A jovem da Hermes a observou com uma expressão que misturava admiração e reflexão. Na porta da joalheria, Dona Eunice parou por um momento e olhou para trás. Todo o salão estava silencioso, com funcionários e clientes ainda processando o que haviam presenciado. Tenham todos uma boa tarde, disse ela, com a mesma tranquilidade com que havia entrado na loja. Após sua saída, o silêncio perdurou por mais alguns segundos, até que as conversas gradualmente recomeçaram. Porém, o clima na joalheria havia mudado completamente. Os clientes conversavam em tons mais baixos, e os funcionários se movimentavam com uma tensão visível. Carlos se dirigiu ao seu escritório, seguido por Ricardo. A conversa que se seguiu foi breve e direta. Ricardo foi dispensado imediatamente, com a recomendação de que refletisse profundamente sobre suas atitudes antes de buscar uma nova posição no setor. Enquanto isso, Dona Eunice caminhava tranquilamente pelos corredores do shopping, observando as outras lojas e refletindo sobre a experiência. Ela não sentia raiva ou ressentimento, apenas uma mistura de tristeza pela prevalência de preconceitos e esperança de que situações como aquela pudessem servir de aprendizado. Ao chegar em casa, em seu apartamento elegante mas não ostensivo em Higienópolis, Dona Eunice ligou para Gabriel. Oi, vovó. Como foi seu dia? Perguntou o neto, com a voz calorosa que sempre a fazia sorrir. Foi interessante, querido. Comprei seu presente de aniversário hoje. Ah, vovó, você não precisava. Já fazemos tanto negócio juntos na empresa. Nonsense, disse ela, usando uma expressão que sempre usava quando discordava gentilmente. 25 anos é uma idade especial. E além disso, aprendi uma lição valiosa hoje sobre a importância de nunca julgarmos as pessoas pela aparência. O que aconteceu? Dona Eunice contou brevemente sobre a experiência na joalheria, omitindo os detalhes mais constrangedores, mas explicando a lição sobre preconceito e dignidade. Vovó, você é minha inspiração, disse Gabriel, com emoção evidente na voz. Desde pequeno, aprendo com suas histórias sobre como enfrentar desafios com elegância e sabedoria. É isso que tentei transmitir para aquele jovem vendedor hoje. Espero que ele tenha compreendido. Na semana seguinte, durante a festa de aniversário de Gabriel em um elegante restaurante em Jardins, Dona Eunice entregou o presente. O neto abriu a caixa de madeira laqueada com cuidado de quem compreende o valor do que está recebendo. Vovó, é perfeito! Exclamou Gabriel, examinando o calatrava. Como você soube que este era exatamente o modelo que eu admirava? Uma avó sempre sabe, respondeu ela, com um sorriso misterioso.
Mas a história não terminou ali. 2 semanas depois, Carlos da joalheria Helvetia recebeu uma ligação do departamento de compras corporativas da Eunice Investimentos. A empresa estava buscando fornecedores para presentes executivos de fim de ano, uma demanda que poderia representar mais de R$2 milhões em vendas. Gostaríamos de agendar uma reunião para discutir uma parceria, disse a assistente de Gabriel ao telefone. A senhora Eunice mencionou que vocês têm uma seleção excelente de relógios suíços. Carlos aceitou imediatamente a reunião, compreendendo que havia recebido uma segunda chance inesperada. No dia da reunião, Gabriel chegou à joalheria acompanhado de 2 membros da equipe de compras. Carlos os recebeu pessoalmente, oferecendo o melhor atendimento possível. Durante a apresentação dos produtos, Gabriel mencionou casualmente: "Minha avó ficou muito impressionada com a qualidade dos produtos de vocês. Ela comprou um Calatrava aqui recentemente e elogiou muito a peça." Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao compreender a conexão. A segunda chance não era uma coincidência, era uma demonstração da grandeza de caráter de Dona Eunice, que havia escolhido recompensar o estabelecimento que a havia tratado mal, focando na qualidade dos produtos e na possibilidade de mudança positiva. A parceria foi estabelecida, e ao longo dos meses seguintes, a joalheria Helvetia se tornou um dos principais fornecedores de presentes corporativos da Eunice Investimentos. Carlos implementou um programa de treinamento rigoroso para todos os funcionários, focando no atendimento respeitoso e profissional independentemente da aparência dos clientes. Ricardo, por sua vez, após semanas de reflexão e alguns empregos temporários, procurou Carlos para uma conversa. Ele havia compreendido profundamente seus erros e queria uma oportunidade de redenção. Carlos, inspirado pela atitude de Dona Eunice, decidiu dar uma segunda chance ao jovem vendedor, com a condição de que ele passasse por um período de treinamento intensivo sobre atendimento ao cliente e diversidade. Meses depois, quando Dona Eunice retornou à joalheria para comprar um par de brincos de diamante para sua filha, foi recebida por Ricardo, que agora demonstrava um profissionalismo exemplar e um respeito genuíno por todos os clientes. "Dona Eunice", disse ele, com sinceridade evidente na voz, "gostaria de agradecê-la pela lição que me ensinou. Ela mudou completamente minha perspectiva sobre as pessoas e sobre minha profissão." "Fico feliz em saber disso, Ricardo. O crescimento pessoal é sempre possível quando temos humildade para aprender com nossos erros." E assim, uma situação que começou com preconceito e constrangimento se transformou em uma história de aprendizado, redenção e crescimento. Dona Eunice provou que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na sabedoria, na dignidade e na capacidade de transformar momentos difíceis em oportunidades de ensino e mudança positiva. A história de Dona Eunice se espalhou discretamente pelo mundo empresarial, não como uma anedota de vingança, mas como um exemplo de como enfrentar preconceitos com elegância e como usar o poder e a influência para promover mudanças positivas ao invés de buscar retaliação. E Gabriel, sempre que usa seu Patek Philippe Calatrava, lembra-se não apenas do presente precioso que recebeu, mas da lição valiosa sobre dignidade, caráter e a importância de nunca julgar as pessoas pela aparência, lições que carregará para sempre e que transmitirá para as próximas gerações da família.